Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, versículo 1 também a 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fale aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. 4. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o seu coração de Faraó, ou seja, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? 6. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que moramos neste deserto? Por que é que nos fizeste isto? Que nos tem tirado do Egito? 12. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Repito no 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Querido Jesus, mais uma vez em sua presença, o Senhor sabe que sem a tua mão aqui, em vão estaremos aqui. Vimos aqui pela tua graça. Perdoa cada um de nós, perdoa as nossas ofensas. Estenda mais uma vez a sua mão de misericórdia aos pedidos que foram colocados aqui. Ó Deus, o Senhor sabe que só o Senhor é quem pode nos socorrer. Nesses dias tristes, que a tua graça possa nos alcançar. Tome conta do nosso pastor, onde ele está, e de todos os irmãos, ó Pai, que não estão neste local. Que a tua graça, ó Pai, repouse sobre cada um de nós. E queremos entregar mais uma vez as nossas vidas em tuas mãos. Não permita com que nenhum espírito do inferno, ó Pai, venha atrapalhar a tua obra. Tome conta, ó Deus, que o teu Santo Espírito enche este lugar e enche as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos. Podem sentar. Mais uma vez, boa tarde com Jesus. Acho que não preciso me apresentar. Vocês bem sabem quem eu sou. O pastor não estará aqui hoje, por essa razão que estou aqui. Não que sou especial, não que sei muito,
Nada, não tem nada a ver com isso. Porque que estou aqui só Deus sabe. E vocês daí do outro lado apenas recebam aquela palavra. Amém? Se a palavra for de irmão Arnaldo, deitem fora. Mas se é de Jesus Cristo, recebam. Amém? Que Deus vos ajude e ajude a todos nós. Quero neste momento, em curto tempo, quero falar sobre o tema: fique quieto e veja a mão do Senhor. Fique quieto e veja a mão do Senhor. Sem sombra de dúvida, como eu disse no primeiro culto, que já estamos no fim, já estamos na última hora. Se existir um momento em que o povo de Deus tem que cingir os seus lombos, prestar muita atenção, é agora, porque a vinda do Senhor está próxima. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. O levantar, amados irmãos, de muitos anticristos, anticristo é antipalavra, estão muitos hoje combatendo a palavra de Deus. Isto é um dos sinais que nos indica, de acordo com o apóstolo João, de que estamos no fim e na última hora. E também Paulo, na sua carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, 1, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. São todos esses estão aqui nesta terra. Estando aqui nesta terra, isso provoca uma agitação. E nós somos chamados pela Bíblia a ficarmos quietos. Quieto é o quê? Quieto naquilo que nós temos aprendido. Porque com esses atributos todos, estão a combater, estão aqui nesta terra. E eu disse no primeiro culto que imagina só que as pessoas estão na sala de aula a fazerem teste e o professor anuncia que falta 5 minutos para o teste terminar. O que acontece? A turma fica agitada. Por quê? Porque alguns sabem que número 1, número 2 não fiz, só fiz 4. O outro sabe que praticamente eu não fiz nada. O outro ainda está no rascunho. Então isso provoca uma agitação. Mas aquele que fez tudo não fica agitado. Fica o quê? Quieto. Porque ele sabe que eu fiz. Mesmo se o professor dizer: quero arrancar agora antes dos 5 minutos terminar, ele sabe que eu vou bater essa prova. Sim ou não? Agora, aqueles que são filhos de Deus, firmes nesta mensagem, também são assim. Ele sabe que ainda que Jesus venha de madrugada, eu irei. Venha às 12, eu irei. Quer vir às 18, eu irei. Porque eu estou pronto e firme, não se agita. Mas aqueles que não estão firmes nesta palavra, ficam agitados. São esses tais que hoje estão aqui, amanhã estão lá, depois da manhã estão lá, porque não tem lugar fixo. Por quê? Porque ele não está firme nesta mensagem. Amados, se tem alguém aqui que ainda tem dúvida dessa mensagem, permita ler na mensagem porque foi dado o Espírito Santo no parágrafo 142. Diz assim o profeta: eu posso ouvir a água
golpeando ao longe, lá no rio Roio, quando eu era um pequeno pregador jovem com cerca de 22 anos de idade, cantando aquilo ali, e eu ouvi. Olhei para cima e eu ouvi uma voz dizendo: olhe para cima. E ali veio aquela grande luz pairando em cima. Veio se movendo sobre mim e disse: como João Batista foi enviado para ser precursor da primeira vinda de Cristo, você terá uma mensagem. Não disse você, Brana. Disse você. Não disse você, Brana, vai precursar a vinda de Cristo. Preste atenção. Você terá uma mensagem que percursará a segunda vinda de Cristo. É a mensagem do profeta. Agora, o anjo disse que como João Batista, sim ou não? Nós todos conhecemos João Batista, é verdade? Agora, minha pergunta é, depois da mensagem de João Batista, quem veio a seguir? Jesus Cristo. Jesus Cristo é que veio, sim ou não? Veio mais outro profeta além de João Batista aqui no meio antes de Jesus? Não. E o anjo disse, como João Batista percursou a primeira vinda, a mensagem dele, você, a tua mensagem de percursar que é a segunda vinda. O que isso quer dizer, amados? Que antes de Jesus vir, a mensagem do profeta ainda é válida. Essa mensagem só terá fim quando Jesus Cristo vir tirar a igreja. Agora, os que se levantam a dizer que não, ele já morreu, ele pode morrer, sim ou não? Nós estamos preocupados com ele e com a mensagem. Moisés morreu, nós lemos aqui a escritura que Moisés, através do Espírito Santo, escreveu. Não vale, porque Moisés morreu. Todos os apóstolos estão mortos, sim ou não? Mas temos aqui na palavra, não vale. Os tais são falsos que querem fazer o quê? Criar agitação. E para as pessoas duvidar da mensagem que eles receberam. Mas a Bíblia diz o seguinte, fiquem o quê? Quietos. Amém? Fique quieto. Esta mensagem, o fim é com a vinda de Cristo. Enquanto Jesus não vir, fique nesta palavra. Se ver um outro a dizer que eu sou o mensageiro, Brana morreu, Deus não pode trabalhar com pessoas mortas, então se for assim, a Bíblia não podia servir. Porque a maior parte que Deus usou aqui estão mortos, sim ou não? Amém. Então tinha que Deus levantar de novo, os vivos. Não. Na verdade, esta palavra, o dono está vivo, sim ou não? Aqueles só foram instrumento. Ele está vivo conosco. Não é verdade? Não vamos ser enganados, sermos arrastados, até fazer confusão com o pastor alguns. Você está errado, não é assim. Fique quieto. Amém? Vamos ficar quietos. E o que acontecerá? Deus vai nos ajudar. Porque a mensagem do mensageiro do Apocalipse 10, 7, Malaquias 4, 5 ainda está em vigor. E aquele que abraçar esta é a mensagem que tem o quê? Trará a fé para o rapto. Os tais que estão a se levantar, amigo, deixa. Amém? Porque João Batista, em São João capítulo 1, versículo 29, a Bíblia diz que no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir daí, em São João capítulo 3, versículo 30, João diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. A mensagem de João estava a fazer o quê? Fim. Não veio outro profeta aqui que associa o repolho e diz também poço. Veio? Não. Essa mensagem, o fim dele é com a vida de Cristo, a noiva nos ar com o Senhor. Amém? Você crê assim? Amém. Fique descansado. Porque quando ficarmos agitados, às vezes essa agitação, até as pessoas vêm enfrentar pastor. Por quê? Fica agitado, fica irado, e quando você fica irado, a Bíblia diz na carta de Tiago, capítulo 1, 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando você fica irado, você afasta a Deus. Deus, amados, quer as pessoas calmas, fervoroso na oração, mas calmo no agir.
e saber discernir. Este povo aqui esqueceram que aquele Deus que lhes fez ver aquelas 10 pragas, e o mais incrível, as 10 pragas que se deram no Egito, eles nem foram afetados, só viam como se fosse filho. Aconteceu isso, você viu? Mas quando chegou a aflição, porque não estavam firmes, o que aconteceu? Ficaram agitados. Deixa eu ler, continuar aqui, só vou pegar 10. Êxodo 14, 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Boa atitude aqui, né? Clamaram ao Senhor. Mas depois mudaram. 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que moramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tens tirado do Egito? 12. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito? Dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Porque estavam agitados. Deixaram com que o medo entrasse, e o diabo opera no medo, sabe disso, né? Primeiro te traz medo, para depois ele tomar. Sabe, quando você tem medo, você não vai ter fé. Porque fé o que é? É descansar. Quando você diz assim: essa doença não é nada. Toda dor que vem no teu corpo você vai ignorar. E ele não tem como. Porque o diabo, quando te ataca, quer te afligir e quer sentir você sofrer. Mas quando você tem fé e acredita que essa doença vai sair, ele não tem como te operar. Por quê? Porque ele sabe que esses creem em Deus. Sai. Mas quando você tem medo, então o diabo ataca. O povo ficou com medo. E quem fica com medo fica agitado. Sim ou não? Imagina esta igreja pegar fogo. Bastar nós ficarmos com medo, vamos ficar agitados. Alguns vão pensar que a porta está aqui. Sim ou não? Estamos agitados. Quando estamos agitados, perdemos o controle. O povo perdeu o controle. Esqueceram que são eles mesmos que clamaram para Deus para vir livrar. E Deus enviou o quê? Moisés para vir livrar. Esqueceram. Se você ler no Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Quer dizer, eles clamavam. Sim ou não? Mas aqui, por causa de aflição, já estão a culpar Moisés. É você que nos tirou. Quando não ficarmos quietos, vamos acabar a acusar pessoas, vamos acabar a sair da linha. Sim ou não? Fique quieto. E o que Moisés disse no 13? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estás quieto e vede o livramento. Por quê? Porque Deus atua na quietude. Aquele que... Nós estamos a falar quieto fora da palavra. Não estamos a falar quieto não orar. Não estamos a falar isso. Não. Estamos a falar ficar quieto. Continua assim a orar, é verdade, e deve orar. Mas acredita que Deus vai te ajudar. Sim ou não? Sim. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. O profeta conta alguns episódios. Creia de coração, parágrafo 41 e 43. Ele diz assim, 41. Agora, eu sempre quis saber o que acontece. Mas há um lugar em que os homens podem viver muito perto da presença de Deus. Não é através da sua escolha, é através da eleição de Deus que você vive naquele lugar. Até que o seu próprio intelecto não tenha nada mais a ver com isso. Lá na África do Sul, eu fui desafiado por um grupo de curandeiros. E ali de pé, um no meio de 12 ou mais, eles tentando me enfeitiçar. Mas Deus simplesmente fez com que eles ficassem quietos e observassem a glória de Deus, restaurar visões, cegueiras, coisas e as pessoas aflitas. Deus opera quando as pessoas estão quietas. Quando você está agitado, não tem como operar, porque você há de começar a fazer coisas que Deus não quer. Amém? Eram feiticeiros. Amados,
Nós somos filhos de Deus. Quem crê, levanta a mão. Amém. Somos filhos de Deus. Não pode ter medo de feiticeiro. Ouviu? Não tenha medo de feitiço. Fique descansado. Deus é maior que feiticeiro. Às vezes ficamos agitados, até procuramos mecanismo em casa, porque não sei, acordou, viu pena de galinha na porta, está a tremer. Mas descansa. Pena é o quê? É o que é pena? É de galinha. Creia em Deus e vamos descansar. Você viu aí? Tem uma cômoda. Dobra o joelho. Jesus já ouviu uma cômoda, não sei do quê. Mas o Senhor sabe, estou em tuas mãos. Ponto. Fica quieto. E aí você fica agitado, consulta a vovó não tem nada a ver com Jesus, começa a dizer, minha filha, é melhor andar. É melhor andar porque isso não é normal. Já fica agitado. E perde a fé, fica com medo. Já está no grande. Em casa, cheio de garrafas que não sabemos ver de onde. Disse, demônio tem medo de garrafa, tem medo de água, de sal, de fita. Se fosse assim, acho que ele não ia viver nessa terra, porque está cheio disso. Demônio não tem medo disso, demônio tem medo de Jesus Cristo. É a única coisa. O resto, se você não está em Jesus, ele só vai brigar consigo. É o que as pessoas fazem. Ser enganado, traz dinheiro, compram garrafa de 1 litro de água em vez de beber. Água! Está cheio de água na praia, por que o demônio não morre? Não estariam aqui nessa terra só para enganar. Mas aquele que é filho de Deus não se agita. Você crê assim, né? Lá em Karlsruhe, Alemanha, certa tarde, quando os espiritualistas saíram, eles queriam me perturbar lá no hotel. Um homem não os deixou entrar. Eles disseram, vamos jogar uma maldição naquela reunião nessa tarde. E ninguém irá. Não, eles disseram, nós acabaremos com ela, com uma tempestade. E o céu estava simplesmente lindo e claro. Juraram, né? Nós acabaremos com ela. E quantos foram jurados? Sobretudo as irmãs. Você vestir esse tipo velha, quero que veja. Adira até onde? Mas já passou 1 ano, já passou 2, já passou 3, você está assim. Aleluia. Deus é grande. E quando chegamos ali, e logo que começamos a cantar, veio uma enorme e poderosa tempestade. Feiticeiros esses. E havia ali cerca de uns 20 do meu lado e 20 do outro. Todos eles fazendo seus feitiços. Cortando suas pernas com tesoura, fazendo coisas assim para jogar o feitiço. E de repente, aquela enorme tenda para 30.000 pessoas começou a tremer e a balançar. E o vento soprando. E eu estava pregando e algo disse, fique quieto. Tenda está a abanar. E Deus diz assim, fique quieto. Está quase morrendo no hospital. O médico fizeram assim, nada, fez assim, nada. E Deus diz, fique quieto. Aleluia. Que graça. Não peço que me desculpem. Isso significa louvado seja Deus. E Deus fez com que aquela tempestade se acalmasse, fosse embora, para ver os louvores de Deus, onde cerca de 40.000 almas naquele dia e noite procuraram o reino de Deus e através disso, aquietai-vos, correto? Ele testemunha. Lá na Suécia, esse é parágrafo 43, lá na Suécia ou Suíça, bem, eles estão aqui. Digo mais, na Finlândia, certo dia, um garotinho morto estava caído ao lado de uma estrada. Um automóvel o havia atropelado, esmagado seu corpinho em pedaços. Ele tinha tantas fraturas que o seu pé estava saindo pela sua meia. O carro passou em cima dele e o quebrou inteiro a um lado da estrada. Seus olhos estavam projetados, sua boca aberta, sua língua para fora e o sangue escorria pelos seus ouvidos. Mas 2 anos antes, Deus havia mostrado uma visão daquilo. E eu achei tão absurdo. Olhei para a criança, saí andando chorando. E o Senhor, ou algo sobrenatural, colocou as suas mãos sobre o meu ombro e disse, não é este o garoto que eu te mostrei? Oh, que sensação! Ali estava o prefeito da cidade, o homem principal, como é chamado, e muitos ali de pé. E Deus fez com que ficassem quietos, para que ele pudesse mostrar o seu poder de ressuscitar os mortos, trazendo-o de volta à vida. Fique quieto.
Enquanto estamos agitados, Deus não pode operar. Mas quando ficarmos quietos, na fé Ele vai operar. Aquietai-vos, diz o profeta. Creiam em Deus e sejam testemunha. A sua palavra é eterna. Que palavra? Essa que nós ouvimos é eterna. Vamos descansar. Esses falsos que se levantam ali, alguns irmãos bons estavam conosco aqui, mas agora o vírus está onde? Porque, não, eu descobri que na igreja, quando se faz Santa Ceia, não se toma banho. Quer dizer, coisas estão a ser arrastadas. Por quê? Ficaram agitados. E eles têm pastor. Alguns, ao invés de vir humildemente diante do pastor, pastor, o meu coração não está bem. Eu li isso e não. Ele lá lê e se acha que já é bem entendido e vê que é desafiar com o pastor. Que espírito errado. Por falta de calma. Viu alguma coisa não está entendendo? Alguma vez o pastor proibiu esclarecer dúvida? Nunca. Não estou a entender. Faça um bilhete. Ou pegue, marca audiência. Ele vai esclarecer com muita humildade. Não é chegar aí, você pastor, e eu acho que você também está a falhar. Primeiro, não ter respeito, não ter modo. Eu não estou vendo bem essa igreja aqui. Quer dizer, tudo fora. E acaba tendo problema com Deus. Sem saber. Você lutando, porque você acha que não, eu estou certo, né? Então eu quero me acertar com Deus. Mas a maneira que você age faz com que Deus se afaste. Porque Deus diz assim, ama o teu inimigo. Agora imagina aquele que é servo dele que usa, e você abusa. Está a esperar o quê? O que você espera? Deus vira para tua mão assim, bom filho, fizeste bem. Nunca. Nem teu inimigo, Deus proíbe isso. Diz, ora para ele. Ama. E aquele que é servo dele, às vezes acabamos de perder bênção. Amados irmãos, bênção, preste atenção, bênção não é só ter bens, não. Não é isso. Não é isso. Bem espiritualmente, sabe dizer, né? Exato. Por causa de abuso. Por quê? Não teve a calma. Ficou agitado. Não tenha medo de agitação. Amados ouvintes, que está a acontecer no mundo. Se um dia ser apanhado por situações, está doente, ficou 2 dias ou 3 dias, não vê irmãos, não vê irmãs que visitar, não fique agitado. Alguns perdem a fé só porque o pastor demorou 2 dias vir. Sabe que o pastor trabalha às vezes, né? E trabalha onde? Em Matanda. E esse é o segundo culto, aqui minha língua está para cair. Ele tem que atender sábado, 2 cultos, domingo, 3 cultos. Tem família, trabalha em Amatanda. Não é normal ele atrasar 2 dias sem vir. Você vai perder fé por causa disso? Pastor, não me visita, nem aqueles irmãos. Essa igreja não é de Deus. Por causa disso, fique calmo. Diga a Jesus, eu sei que o Senhor está comigo. Sim ou não? Sim. Eu sei que o Senhor está comigo. É verdade que o pastor não está aqui. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Fique tranquilo. Sabe? Tem vezes, se calhar, vamos chegar lá. Às vezes Deus faz com que o pastor não venha cedo para ver você orar. Às vezes nós ficamos preguiçosos, não queremos orar. Deus deixa o pastor atrasar para você orar e ele atender sua oração. Você é filho! Não crê nisso? Que pai não quer ouvir o filho chamar? Alguns pais precisam verem na estrada. Ixi, porra! Eu chegar em casa sem doce e tomar, prometi minha filha. Porque filha quando sair, papá, há de trazer doce. E tem que trazer. Se o homem faz isso, imagina Deus! Você fica perturbado, porque não, pastor, não, descanse. Os irmãos virão na tua casa de visitar, diga graças a Deus, aleluia, mais uma oração, amém.
Não vieram, diga graças a Deus. Não fique agitado, perder fé por causa disso. Ah, não. Termos calma. Porque senão vamos acabar a proferir coisas e vamos ofender. Vejam só o que aconteceu com Paulo. Paulo, grande apóstolo. Vocês sabem disso, né? Grande apóstolo de Jesus Cristo. Mas Paulo uma vez entrou na prisão. E como se não bastasse, Paulo estava doente. E essa doença, e ele diz que orou. Deixa eu ver onde Paulo diz isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Paulo diz que orou a Deus, mas Deus não respondeu. Mas vamos ler essa mensagem, depois vamos ler essa escritura, a fase presente do meu ministério. Vejam, só Paulo estava na prisão e doente. E Paulo tinha seguidores, vocês sabem, né? Estava ali Lucas, estava aí Marcos, tinha aí Demas. E o que Paulo diz acerca de Demas? Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, diz assim, 9 a 10. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Grande homem de Deus. E foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Damasco. Paulo estava triste e Demas, o cooperador do evangelho, o abandonou. E Paulo, a primeira coisa que lhe apareceu na mente, diz que Demas me abandonou. Amando o quê? O presente século. E até hoje muitos pastores pregam dizendo que Demas se desconverteu. Por causa de quê? Porque Paulo, se calhar, estava triste. Às vezes na nossa aflição falamos mal do irmão. E alguns escutam. E aquilo fica gravado na mente das pessoas. Sujamos, irmão. Prestar atenção. Sujamos, irmãos, talvez na ira assim. Gente, aquele irmão não vale para nada. Não sei o que. O outro capta aquilo. Mas não sabemos, se calhar, que aquele irmão agiu a ser a Deus, fazendo ele agir assim. E você já fugiu. E eu estou a dizer que até hoje tem pregadores que pregam que Demas se desconverteu. Por causa de quê? Diz que Paulo disse, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Deixa eu ler essa mensagem aqui, a fase presente do meu ministério. Parágrafo 48. Onde está isso? Diz assim, agora vamos somente saber por que iria um homem, um ministro, companheiro como Demas, era para Paulo deixar Paulo. Como? Acho que ninguém ia entender isso. Vocês conhecem o irmão Baster? Muitos de vocês recordam dele. Ele costumava ler isto concernente a Demas. E ele disse, você sabe o que eu vou fazer, irmão Branham? Quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou fazer, eu disse, o quê? Ele disse, eu vou andar diretamente e encontrar onde está Demas e eu vou dar-lhe um soco tão forte quando eu puder. Por que ele tinha esse pensamento? Porque ele leu o que Paulo disse. Então ele achou que Demas era uma pessoa que não presta. Como ele vai abandonar Paulo? Vocês sabem, eu preciso ter muito cuidado. Vocês sabem, se eu tenho um meu amigo, por exemplo, o irmão Jordão, e eu me chateio com o irmão José, se eu desabafo onde está o irmão Jordão, sabe o que é aquele irmão que me fez isso? Automaticamente o irmão José já tem 2 inimigos, sabe disso? Ele vai tomar a minha dor. E ele não vai passar a ver bem aqui. Por quê? Porque ele ouviu de mim. Ele passará a ter 2 inimigos. Mas se chateou com um, mas como é meu amigo, se aquele não pode, sabe, me fez, mas ele é assim, afinal que não presta assim, e nunca vai tratar bem aquilo. Escritura de Paulo, veja esse irmão, diz, quando eu chegar no céu, vou onde está Demas, vou dar um soco na cara. Por que você deixou Paulo? É o entendimento que ele teve, com um pronunciamento de um grande homem de Deus. Você é uma irmã, você é um irmão. A tua palavra cria. Eu não sei se estamos a entender.
A nossa palavra cria. Vou continuar. Ele disse: por que você deixou o pobre pequeno Paulo quando todos o abandonaram? Eu não receito aquilo. Eu não creio que eles terão algumas brigas lá em cima. Mas eu somente pensei a respeito do irmão Basta ao dizer isto, porque ele sentiu muita pena de Paulo. 51. Bem, o que havia feito Paulo? Ele havia pregado tão fiel quanto ele pôde. E o Espírito Santo estava nele. E quando ele escreveu lá concernente aquelas senhoras pregadoras e coisas, eu imagino que lá houve uma explosão e disse que a mulher se mantenha em silêncio nas igrejas, não permite que elas falem, e ele imediatamente foi para a cárcere. Pode você imaginar o que alguns dos seus bispos disseram? Pode. Esse grande homem, quando pregava, nos assustava. Hoje está na cadeia? Não. Alguma coisa está errada. Pode você imaginar? Aquele rapaz lá no cárcere, que direito ele tinha escrevendo aqui a respeito de nós? Vê, ele tinha Timóteo, um beberão de vinho com ele, só porque Paulo disse assim: bebe pouco de vinho por causa de tuas dores constantes de estômago. Já era beberão. Estão aqui, lá em cima agora, ele está alimentando Timóteo com vinho, e aqui está ele deitado no cárcere, escrevendo. Diz-nos que o Espírito Santo deve nos dizer o que fazer. Mas ele disse isto. O quê? Porventura saiu de vós a palavra de Deus e veio para mim somente? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconhece que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Equilibre-se. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, de 33 para lá, né? A hora vem, amigos. Eu quero que as fitas vão às pessoas pela terra, profetas, para lembrar que a hora da separação tem que vir. Isto deve acontecer. Eu não sei há quanto tempo eu estou do fim do meu caminho. Eu não sei. Isto depende de Deus. Eu não sei a respeito do amanhã. Eu não sei o que isto detém. Mas eu sei quem o está segurando. Então, aí é onde está a minha fé. Está edificada nisto. Agora, eu creio que Demas, preste atenção ao que o profeta diz, eu creio que Demas não o abandonou e foi para os boates. Eu não creio que Demas fez isso, porque Demas foi um homem cheio do Espírito. Ele era um grande ajudador. Se você já tomou a história de Demas, ele era um pregador notável, um bom homem, culto, de alta educação e polido. Ele era um homem inteligente. Mas por que abandonou ele a Paulo? Essa é a coisa. O que fez ele fazer isso? Abandonar a Paulo? Eu não creio que haja querido ir a um boato ou algo. Mas eu creio que era Deus separando Paulo. Aleluia. Era Deus separando Paulo. Mas Paulo não entendeu assim. Então temos que ter muito cuidado, queridos. Às vezes não entendemos. É por isso a melhor coisa é fazer o quê? Ficar quieto e orar. Sabe, Deus, eu não estou entendendo isso. O que está a acontecer? Porque se querermos agir, vamos acabar saindo fora da linha. Até hoje as pessoas pregam que Demas se desconverteu. Mas o profeta disse que não. Era Deus que disse: Demas, afasta. E eu quero trabalhar com ele. Às vezes as pessoas não vêm te visitar. Deus quer trabalhar consigo. Te deixar você descer e mais para ele te levantar. Agora você murmura. Não, também pastor dele assim, só se fosse irmão X, estaria lá. Está a expulsar Deus. Fique quieto. Fique quieto. Aleluia. E Deus vai descer. Amém? E Deus vai descer. Porque se nós falarmos, vamos acabar criar outras coisas que não é verdade. Vamos tomar alguns pensamentos de Demas, parágrafo 56. Como eu estava sentado em uma ladeira, surpreso, outro dia,
Mais ou menos no raiar do dia eu estava pensando, por que quis Demas deixar aquele companheiro? Por que deixaria ele aquele pobre pequeno pregador que o guiou ao Senhor? O homem o qual era a ponta de lança do reavivamento entre os gentios. De facto, um profeta. Ninguém podia declarar senão que ele era profeta. Ele era mais que um profeta. Ele era apóstolo. E um grande e poderoso apóstolo para os gentios. E Demas se associou com Paulo, teve companheirismo e viu o Espírito de Deus mover sobre aquele homem. E por que virou ele as suas costas? A tal pessoa como aquela, sendo vindicado que ele era um servo de Cristo, observou você, Paulo, aqui? Paulo disse, amando o presente século. Agora, eu não penso que Demas seja um apóstata. Eu não penso que ele fez aquilo. Mas eu penso que ele obteve uma opinião errada acerca de Paulo. Quer dizer, Deus fez com que Demas obtesse uma opinião errada acerca de Paulo, para Demas se afastar e Paulo ficar sozinho e Deus trabalhar com Paulo. Isso acontece na igreja. Irmãos em Cristo, temos que crescer. Amém? Mas aquele irmão nunca muda. Está a falar isso para outra irmã. Vim na Praia Nova, calções aqui. E nem vadia é assim. Aquela irmã o que faz? Recebeu uma imagem errada de outra. Vai também fazer para quê? Para outra pessoa. E aquela irmã fica suja. E se calhar vai acontecer hoje. A igreja toda está a falar. E as pessoas veem mal o pastor. Aquela igreja também queria ver. Vamos ficar quietos. Viu o irmão lá, bem grosso, Jesse, cala a tua boca, Deus. Só diz Deus, ajuda esse irmão. Ponto. O resto é ele com Deus. Por que ele saiu da igreja não cabe a você? Ele e Deus. Só. Temos que ter o quê? Muita calma. E eu penso que ele obteve uma opinião errada acerca de Paulo. E qual é essa opinião? Permite eu ler essa mensagem. Nomes blasfêmicos, parágrafo 40, ou seja, esse não tem parágrafo, é página 39. Diz assim: veja o que Demas deve ter pensado. Ora, Demas diz, eu vi Paulo pregar o evangelho, curar os enfermos, e aqui está ele mesmo, se encontra sofrendo, levando um médico com ele, Lucas, o tempo todo. E Paulo, na verdade, estava preso, como eu disse. Deixa eu ver se apanhei a escritura aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, 7, diz assim: e para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito, ou um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. A razão de Paulo estar naquela condição é que Deus não queria que ele se exaltasse. Vocês sabem que Paulo foi um dos avós que foi mais usado, né? Quase todo o Novo Testamento Paulo escreveu. Mas ele é homem. Em algum momento poderia dizer que era... E eu, que não vi Jesus assim na carne, não comi com ele, olha lá o que eu fiz. Rapei todos. Deus fez que deixou o diabo aí, para lhe apertar. Essa é a razão pela qual que aquela enfermidade ele tinha. 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Mas Deus não desviou. O que Deus disse? E disse, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A razão pela qual que Paulo estava era isso. Mas Demas não viu assim. Não teve a calma suficiente de vir onde está Paulo. O que está acontecendo? Grande companheiro. Eu vejo que anda sempre com médicos, com Lucas. O que está acontecendo? Não teve a calma. Demas logo, não. O que Demas... Vamos ler aí.
O tempo todo, ele levando um médico consigo, um homem pregando. Ora, eu vi cegar um homem, disse: o Senhor te repreende e ficarás cego por uma estação. E deixou o latoeiro expulsá-lo de uma reunião. Calculo que perdeu o seu poder de cegar os homens. Pensamento de Dema. Finalmente, ele perdeu o seu poder de cura. Deus virou contra ele. A razão pela qual Dema se afastar de Paulo. Ele pensou. Cuidado com nossos pensamentos, amados irmãos, que não se enquadram com a palavra. Vamos acabar fazer o quê? Sair dali. E Demas viu e Paulo já não é aquele Paulo. Fez o quê? Saiu. E eu creio que Demas não foi para o mundo, repete o profeta. Porque Demas era uma... Você conhece a história dele. Ele era uma grande família rica e queria acompanhar o resto da turma. Mas Paulo, coitadinho do Paulo, o que foi aquilo? Deus sempre deixa o ministério ficar assim e então o coroa. Às vezes Deus nos deixa, amados, passar por situações. Você para e diz: mas Deus, fiz aquilo, nada. Já tentei aqui, nada. Já clamei, nada. Pastor me orou, nada. Jejuei, nada. O que está acontecendo? Deus sempre deixa o ministério ficar assim, então o coroa. O ministério de Paulo estava no fim. Deus queria o coroar. Afastou todos para Paulo ficar sozinho. Às vezes Deus quer você ficar sozinho para ele agir. E quando nós não sermos tão espiritual e ficarmos calmos, quietos, confiantes em Deus, vamos acabar estragando tudo. Aquilo que Deus queria nos dar tarda, porque nós não ficamos quietos. E enquanto estamos agitados, procurando meio termo, mas que tal se eu fazer assim? Ouvi dizer que tem uma vovó aí, mas ele é profeta. O profeta é da Bíblia, na Bíblia tem profeta. Meio termo. Deus, quando ficar quieto, eu devia. Estamos juntos, amados? Ele deixou Jesus chegar a um ponto, quando ele podia ressuscitar os mortos, quando ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. E deixou um soldado romano arrancar a barba do seu rosto. Jesus, tudo ele podia fazer. Multiplicou pães, curou, ressuscitou mortos, trouxe Lázaro, parou tempestade. Mas de repente, a pessoa está a ver ele aí, a levar porrada com o soldado. Como iam pensar? E Madala já está fora da linha. Acho que Deus lhe abandonou. Aleluia. Aí estava o romano ali, arranca a barba. O irmão Branham faz o som de cuspir. Cuspir em seu rosto, bateu-lhe, pôs um trapo em volta do seu rosto e disse: agora você sabe, dize-me quem tu és, profeta? Todos eles ficaram em volta com suas canas, feriram-lhe a cabeça. O irmão Branham ilustra bater nele. E disseram: agora diz-nos qual te bateu. Ele sabia que ele bateu, mas ficou quieto. Claro que ele sabia, está vendo? Mas o seu ministério estava para ser coroado. Sempre chega a esse ponto, onde parece estar muito, preste atenção, sempre chega a esse ponto, onde parece estar muito fraco, quase acabado. Então Deus o coroa. E isso vai acontecer. Você reparar hoje, as denominações estão mais fogo do que a noiva. Você já notou isso, né? A denominação inventa aquilo, agora são curas ali, vão chorar na montanha, são milagres, são show gospel, são muito agitados, muito fogo. Estão a arrastar muita gente. Né? São águas, estão a ser vendidos, sale, vassouras ungidas, fitas, muita criatividade. E a noiva aparece assim, a dormir. Qualquer dia vamos voar. Está a chegar.
Não se agita. Ah, mas desde que cheguei naquela igreja, nunca vi demônio também a cair. Não cai nunca que tem palavra. Vai cair lá. Se sabe aqui, são meus putos. Vou cair aqui, vou entrar ali. Amanhã vou entrar ali. Tá brincando? Aqui não brinca, porque não pode parar com palavra. Certo. Permite eu terminar essa mensagem. As águias de Deus. Parágrafo 55 a 67. Ali havia um pequeno esquilo dos pinheiros. Eu não sei se vocês sabem que eles são aqui em Oklahoma ou não. Apenas uma coisinha barulhenta. Cerca deste tamanho. Ele é um policial de casaco azul da floresta. Ele faz tanto barulho e não há nada como ele. Quem chega à denominação, Ninguém. E barulho dali, ali, avivamento ali, coisas ali, inventam aquilo cheio de coisa. Quem chega? Barulho. Ele faz tanto barulho. Põe coluna aqui, você lá na praia não consegue ouvir. Saia! Saia! Barulho! E não há nada como ele. Ele pulou em cima de um toco, começou a chilhar, o mais alto que podia. E eu pensei, não há necessidade de você ficar estimulado. Estou adorando ao Senhor. Não há. Pega a Bíblia apenas. Essas criatividades, não há. Se você não gosta disso, observe. E ao redor, fui eu outra vez. O mais rápido que eu pude. E eu disse, não é isto maravilhoso? O seu Criador, meu Deus, aqui estou outra vez. E ao redor assim. E eu observei o sujeitinho levantando sua cabecinha para os lados, olhando para aquela derrubada. 56. Não parecia que eu o provocava. Era outra coisa que o irritava. Bem, eu pensei, não pense que eu estou fazendo graça, porque eu mesmo não estou fazendo graça alguma. E eu sei que Ele está me abençoando. Então, você pode até mesmo se unir a mim. Então, quando eu olhei, a tempestade forçou uma grande águia a descer. E ela a fez descer, bem embaixo, provavelmente para comer. A agitação daquele esquilo não era por causa do profeta, é porque viu a águia. Esquilo e águia são inimigos. Vocês sabem disso, né? E águia faz o quê? Mata o esquilo. Que denominação vai parar com a águia? Nenhuma. Nenhuma. É por isso que eles podem fazer. É só isso, traga azeite, fitas ali, bate mesa, dança. É tudo que eles têm. Aleluia. É tudo que eles têm. Mas a noiva não é assim. A águia desceu. Já parou. Aí está mais clique. Pula aí. Está agitado. E ela fez descer. E embaixo, provavelmente para comer. Ela não pode conseguir para ir acima da tempestade. Então, isto a forçou a descer no mato. E ali estava ela nos arbustos. Aqui e ali estava o que perturbava o esquilinho. E ela observava atentamente assim. Vocês sabem que aquelas pregações da rádio estão a provocar a agitação, né? Está a tirar pão de muitos. É esquilo esse. Não, esse pastor, acho que não tem 40 anos, quer dizer, Deus só fala com pessoas que têm 40 para lá, 70. Agitação, esquilo. Esquilo. E observava atentamente assim, fazia todo aquele barulho, como se ele fosse rasgar aquela águia em pedaço. Não é isso? Não, esse programa está nos insultar. Tá bom, então, quando você prega, então. Não, temos azeite, alho, Pelo menos você dizer, não, está nos insultar, não é assim. Prega, então. Nada. Agitar-se. É isso aqui. Parece que não tem força. Quando eu entrar, nós vamos mostrar que nós é que sabemos. Entra, então. Barulho. Então ela estava de pé sobre o toco, sua pequena cauda virada para cima, assim,
fazendo todo o barulho. Eu pensei bem, não fica agitado. Ela não vai te ferir. E aquela grande águia pulou em um galho assim. Eu pensei, oh Deus, tu estás ali, naquele chamado de lobo, tu estás no chamado de selva, tu estás no pôr do sol, tu estás no arco-íris. Por que tu colocaste aquela águia diante de mim? O que aquela águia está fazendo ali? Eu não posso te ver naquela águia. 59, eu observei aquela águia e eu disse, olhei para ela, seu grande olhar cinzento, ela não observava muito aquele esquilo espinheiro. Né? Esquilo aí pular, salta ali, não sei o quê. A águia não estava nem aí. Aleluia. Quando você vem, irmão, ora está nessa igreja, vem aqui na mensagem, próximo domingo está lá, não é a águia. Né? Deixa a denominação, amado. Vamos sentar na palavra de Deus. Amém? Exato. Quem sabe? Aqui na igreja não tem avivamento, não tem cultos de jovem, não tem nada. Nós não temos isso. Nós estamos preocupados com a palavra. Aquela música vai na discoteca lá, aqui não. Aqui não. Ela estava observando, eu pude ver aqueles grandes olhos me observando, eu pensei, bem, se assim posso ver Deus naquela águia, por que ela não está com medo? Há algo com ela que não lhe faz temer. Você tem algo que não te faz temer? Amém. Amém. Por que vamos ficar agitados, irmão? Vamos ficar agitados. Essa malária, acho que é o último dia da minha vida. Meu Deus, não terminei faculdade. Ai, ai, ai. Nada. Não vamos temer. Aleluia. Não vamos temer. Amém? Nem estava com medo de esquilo, nem do profeta. Aquela águia estava aí, sabia porque estava aí. Só estava a esperar o quê? A tempestade. O que lhe fez estar ali é a tempestade. Não o esquilo, nem o profeta. Por isso, deixa a denominação, o problema dele. Deixa a denominação lá, como a sua palavra. Não mistura a arranjar problema. Não mistura. Deixa aqui, essa tchê. Não tem boas babies. Talvez lá, Penheiro, não sei aonde. Não mistura, irmão. Vai arranjar problema. Deixa. Diz que se aquela águia também entrasse em agitação, ia perder o fogo. Porque aquela águia estava a controlar a tempestade. Passar, ela voar. Agora, se parasse ali, reparar esquilo, pular e também pular, há de perder fogo. Por quê? Ficou quieto. Observar. Vamos ficar quieto, vamos observar. Deixa a agitação, hein? Deixa a agitação. Eu disse, vou tentar ver se ela tem medo. Eu disse, companheira, você sabe que eu poderia atirar em você? Eu disse, este é o meu rifle e eu poderia atirar em você. Arma, né? 61. Ela simplesmente olhou para cima, para mim assim, e eu continuei observando como ela se sentia, suas asas, e eu disse, eu vejo agora, esta é a razão. Você não está com medo porque Deus lhe deu 2 asas. Como vamos estar com medo? Vamos dar. O profeta veio, nos mostrou de Gênesis até Apocalipse, o que significa árvore, qual é o significado da árvore, batismo, qual é. Vamos ficar agitados com o quê? Nada. Sei que eu tenho Antigo Testamento e tenho Novo Testamento. Novo está revelado, Antigo está revelado. Você sabia que Demas não se desconverteu? Não, mas só hoje através do quê? Profeta. Por que vamos ficar agitados? Por que vamos ficar agitados? Ah, ele é mensageiro, não sei de onde. Ah, ele veio, então ele ali está dizendo que... Está dizendo o quê? Deixa! Amém. Tinham bons irmãos aqui, estavam aqui. Vocês me desculpam pelo meu gesto, eu acho equilíbrio assim, mexo muito. Tinha uns bons irmãos aqui. Mas hoje você vai perguntar, está na mensagem do seu oitavo, não sei o quê. Ah, devido a esse mensageiro está aí. Quer dizer, ele não sabe. É mostrado uma escritura de nada. Ah? Não, Deus tem mulher, então Deus tem mulher também. Ah, não é isso. Fique quieto. Não entendeu? Faz bilhetinho assim. Pastor, estou com dificuldade aqui. Tá, pastor? Pastor, há de esclarecer.
Se não vê, o pastor vai te chamar você e vai te esclarecer. Não fique agitado. Amém. Porque Deus lhe deu 2 asas. E você sabe muito bem que você poderia estar naquele galho ali antes de eu até mesmo ter aquele rifle em minha mão. Sabe? Se ele sabia, eu tenho Novo Testamento e tenho Antigo. Experimenta tirar a tua arma do bazar. O esquilo não tinha asa. Tinha asa, esquilo. É por isso que ele tinha que tentar abanar de folhas ali por lá. Não tinha asa. São as denominações, não tem palavra. É por isso que tem que inventar, porque senão as pessoas vão fugir. Tem que criar algumas coisas novas, né? E aqui também eles pegaram um óleo assim. Então, esse óleo aqui veio de Jerusalém. Digo, isso aqui 500, 1000, 2000, 3 estão a tirar. Amanhã vamos parar tudo. Vamos fazer o quê? Não tem nada. Amém. Vamos fazer o quê? Mas a águia tem. Se eu quero, estico o Antigo Testamento e depois estico o Novo Testamento. E baço. Brinca se não baço. Mas o esquilo, coitado, tem que saltar no ramo, pular ali, vai. Fique quieto. Deus lhe deu 2 asas. Ele sabia muito bem, 62. E eu pensei, se você pode confiar nas suas asas dadas por Deus para fugir do perigo, quanto mais devia a igreja com o Espírito dado por Deus, do Espírito Santo no nosso meio para nos afastar destas coisas, sair disto. E eu observei como ela sentia as suas asas. Alguém me disse, vou saltar para 64, e eu observei aquela águia por um longo tempo. Ela viu que eu a amava tanto e que eu não o feriria. Então ela não estava com medo de mim, mas ela ficou enjoada com aquele barulho. Barulho de quê? Esquilo. Ficou enjoada, ficou cansada. Aquele barulho, aquele som rápido, inarticulado. Se é inarticulado, porque não tem, na Bíblia não tem, estão a tirar de onde? Uma vez eu estava andando aí, cruzei com cheio de pessoas molhadas. Por um instante eu pensei, mas está sol, será que está a chover esse lado? Não, fui descobrir que foram molhados na igreja. Quer dizer, trazendo 20 litros, isso não é brincadeira? Amém. E pessoas gostam dessa brincadeira. Assim com a água, ela disse, fui abençoado. Se fosse assim, não sei. A água foi abençoada. Muito contente. Eles não têm nada. E nós vamos ficar agitados com isso? Vamos vir aqui querer insultar até pastor. Ah não, pastor, você. Não fica agitado com isso. Se tem uma coisa que você não entendeu, e se você acha que o pastor ainda não pregou, diz assim, Deus, eu sei que um dia o pastor há de pregar. Ponto final. Amém? O nosso problema hoje, entrei hoje na mensagem, já quero ler 7 eras da igreja, já quero ler selos, e dali, pior, vai pedir conselho de pessoas que você nem sabe. Não, irmão, isso aqui, não, Branham já morreu. Agora temos outro, Felipe cagou, não sei de onde, esse que está a agir agora. Ah, não é isso. Fique calmo. Fique calmo. Essa mensagem eu não estou a entender o que está acontecendo. Se não tem irmão, troca a mensagem. Um dia, já se pregou a saída da igreja, né? Não se pregou aqui? E o pastor vai pregar. Senhor, Deus, eu não estou a entender, me ajude. Se nós estamos assim, não vamos ser arrastados por tanta confusão que está aí. Com coisa pequenina, estamos a ser arrastados. Ela ficou cansada daquilo. Então ela deu um grande salto, bateu suas asas 1, 2 vezes. E então eu vi, porque ela irrompeu com seus gritos. Aquele que voou, aquela grande águia, não bateu suas asas mais. Ela simplesmente sabia como ajustar as suas asas. E todas as vezes que o vento chegava, ela subia mais alto. E o vento parecia, ela subia mais alto. Ela subia mais alto. Não é isso que estamos a fazer? Cada culto que a gente ouve, para fazer o quê? Nos fortalecer mais. Nos fortalecer mais. Nos fortalecer mais. Aleluia. E o vento parecia, ela subia mais. E eu fiquei ali
E eu observei até que ela se tornou apenas uma manchinha pequenina. E eu disse, oh Deus, é isto? Ela ficou cansada daquilo, aquele barulho, aquele som. Não se preocupa mais, um dia nós vamos sair daqui. Não vamos ter que ver sainhas curtas. Quer dizer, eu só falo só por sensor, vai dar vistas. Porque fora, você vê coisas, você vira assim, e vovô está nu. Vira assim, e titia está nu. Jovem, você está aqui. Quer dizer, está tudo mal. Mas um dia nós vamos sair. Isso não é história, é verdade. E se você crê, fica firme. O resto, deixa lá. Ah não, irmão, estamos a vir lhe mostrar, tem um mensageiro novo. Você diz, eu já tenho, ponto final, tchau. Ah não, mas você tem que ver bem tua igreja, essas coisas de saia comprida. Você diz, já tenho, chega. Ponto final. Não entra para discutir coisas. Às vezes o que nós estamos a acontecer, leu uma mensagem de nada, quer desafiar com alguém. E você vê que tinha ele aqui, nada, há de acabar de ser convencido e fica com cheio de dúvida. Cuidado, irmão. Cuidado. Amém? Se vê que não dá, diga amém. Epa, Deus te abençoe, irmão. Fica com essa tua fé, eu estou aí. Acabou. É problema esse? Não. Não, tio, eu não posso mostrar que eu perdi, não. Ele é astuto, vai te encurralar, e você fica cheio de dúvida. Chega em casa, fica agitado, nada, não sei o quê, outro dia nada, eu tenho que ir de novo. Resultado, acaba recebendo doutrinas que não tem interesse, já não vem mais na igreja. Se vem aqui é para insultar pastor, ou fala mal lá, vamos ter calma, irmãos. Não é correr de igreja em igreja, não. Unindo-se a esta e se unindo àquela, não. Está ele aqui, depois sai, está lá, não é isso. Não tem certeza, não está quieto, tranquilo, calmo, sereno, não está. Por isso tem essa agitação. Quer mais o quê? Não é isso. É somente saber como ajustar as suas asas no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos dar a palavra. Estamos dando a palavra todos os domingos, todos os sábados. Aqui o que fala? É só nós pegar, ajustar o quê? Vou fazer, cumprir, ponto final. Se não entendi, vou pedir esclarecimento. Estou a ajustar as asas. Para a asa fazer o quê? Ficar mais bem. É isso só. Quando ele chegar cavalgando, apenas cavalgue em frente. Saia do caminho destes barulhos, irmão. Saia do caminho desses barulhos. Tenha calma. Irmãos, vamos ter calma. Amém? Deus trabalha quando nós ficamos quietos. Quieto é o quê? Não agir. Não ficarmos agitados. Quando ficamos agitados, procuramos outros mecanismos. Amém? Procuramos outros mecanismos. E ignoramos todo o conselho. Fique calmo. Eu estou a orar muito. Desde que eu comecei a orar por um noivo, nunca vê. Nada. Acho que eu vou ver bem fora. E o diabo é astuto. Há de vir com razão. Está isso. Pode se converter um dia. Pode se converter um dia. Mas vamos ter calma. Jesus nos conhece. Amém? Jesus nos conhece. Diz Salmo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. Ele está conosco. Saia do caminho destes barulhos. Os dias de milagre passaram. Não existe tal coisa como o Espírito Santo. Existe essas igrejas. O Espírito Santo não existe. É força ativa de Deus. Saia disso. Todos vocês estão errados. Não existe tal coisa como cura divina. Simplesmente cavalgue acima disto. Apenas deixe o Espírito Santo entrar e seguir. Apenas siga seguindo para o alto. Percrustando
examinando a distância. Tiago 5:8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Fiquem, amados irmãos, com esta fé. Descansa na mensagem. A cura está nessa mensagem. Aquilo que nós precisamos está nessa mensagem. Se não, Deus também não nos dar, Ele já nos deu o suficiente. Existiram e existem grandes homens. Nunca vi nenhum dizer quando morreu, levaram o dinheiro dele cheio assim, abriram com vapor, né? Deixaram tudo. Essas coisas são bom porque nos ajudam. Mas se não vir, também vamos desconverter por causa disso? Não. Vamos sair, não, aquela igreja, tua vizinha há de vir aí, até hoje. Eu fui lá, meu pastor, irmão. E você deixa eu ir um dia. O diabo vai te apanhar. O meu Redentor vive. Amém. Aleluia. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. João 19, versículo 23. Fique na paz, fique na graça, fique firme nesta palavra. A palavra genuína de Deus é essa que vocês têm recebido. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.